O núcleo da Terra, com raio de 370 quilômetros, era extremamente denso. Conteúdo patrocinado. Na verdade, ninguém sabia de que tipo de material era feito o núcleo e que formato ele tinha. Antes do início da Era Galáctica, os humanos na Terra não tinham a tecnologia ou a capacidade de explorar o misterioso núcleo da Terra. Após o início da Era Galáctica, devido à enorme pressão externa dos grandes países que queriam anexar a Terra, toda a atenção da humanidade se concentrou nos assuntos externos, ignorando a sua própria estrela-mãe. Segundo os cientistas, o núcleo tinha duas partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo era uma solução de metal quente com temperaturas de até 6.000 graus Celsius. O núcleo interno era mais especial. O sistema de varredura de alta potência das grandes naves estelares não conseguiu penetrar no núcleo. É feito de ferro e níquel. Um dos mais proeminentes cientistas da Terra do mundo afirmou certa vez. Supondo que ele pudesse ter vivido até hoje para ver as mudanças surgindo no núcleo da Terra, ele certamente se arrependeria da sua declaração. A única maneira de identificar uma incógnita era abordá-la, examiná-la e obter evidências empíricas. Qualquer forma de especulação, mesmo sob o disfarce de ciência, é uma profanação do desconhecido e da verdade. Apenas 9 minutos antes da quinta frota de ataque da raça dos Três Olhos alcançar o sistema solar, o núcleo de repente começou a acelerar e explodiu com um poder inimaginável. É como um reator nuclear que está adormecido há anos e de repente dá tudo de si no último momento. Nem muito cedo nem muito tarde, apenas 9 minutos antes de escurecer. A Terra era um corpo celeste lindo e magnificamente azul. Mesmo considerando toda a Via Láctea, era a existência mais elegante e bela. Já foi um prêmio cobiçado pelos maiores impérios da galáxia, e agora parecia começar a revelar suas verdadeiras cores. Foi tão relaxado que a quinta frota da raça dos Três Olhos era uma força capaz de destruir estrelas. Possuindo 480 super porta-aviões, 720 super navios de guerra, 3.400 navios de guerra pesados, 6.500 navios de guerra regulares, além de grandes e pequenos cruzadores, cruzadores de batalha, destroyers, fragatas, interceptadores, navios de reconhecimento e logística, embarcações de patrulha e perseguição, e manutenção e fabricação naves-mãe. Conteúdo patrocinado. Um número total de 300.000 naves estelares. Esta não era uma frota, mas um exército invencível de gafanhotos espaciais. De cor preta e cobre todo o céu. Aonde quer que fosse, tudo seria totalmente queimado. Apesar do fato de a frota da raça dos Três Olhos ser tão poderosa, a Terra, o planeta natal da humanidade, manteve seu ritmo lento e gracioso. Parece que contra uma frota tão poderosa, 9 minutos de preparação foram suficientes. Boom! Dentro da Terra, seu núcleo emitia um ruído inconcebível. A velocidade de rotação estava aumentando. Ondas crescentes de energia se espalham pela superfície da Terra e pelo sistema solar. Parecia uma trombeta de guerra. Ao redor do sistema solar, no cinturão de meteoritos Coppola, a frota do Arf Corps e a frota Droid Corps da galáxia Twin Horse se reuniram, codinome Mad Dog. Nave de comando, deusa do luar, deserto do Saara. Centro de comando e despacho de frota. Long Xuan, embora deprimido, ainda era um soldado de primeira linha. Depois de sufocar suas emoções, Long Xuan saiu da sala de preparação e foi para o salão do centro de comando para se encontrar com os oficiais do Estado-Maior. Todos no centro de comando estavam com um humor pesado e severo. Conteúdo patrocinado. As 1080 naves estelares que executavam o plano Mad Dog eram atualmente a frota mais rápida e ágil do exército da Terra. Mas esta frota, afinal de contas, estava pouco equipada, sem capacidade de sustentar muitos ataques, e também tinha uma capacidade de contra-ataque horrível. Este tipo de frota só foi útil para iniciar a guerra de guerrilha. E ninguém tinha a menor ideia se as táticas de guerrilha seriam eficazes contra a frota da raça dos Três Olhos, que estava armada até os dentes. Long Xuan sentou-se no assento do comandante. Ao lado dele estava o almirante do corpo Droid Raksha. Comece a contagem regressiva de 10 minutos. A terceira corrida está prestes a entrar no canal de transição. Um oficial de inteligência relatou em voz alta.
Long Shu acenou com a cabeça e não disse nada. Quando as naves estelares se movem pelo universo usando saltos de transição, leva tempo para economizar energia para abrir um buraco de minhoca. Só então a nave poderá saltar dezenas ou mesmo centenas de anos-luz de distância. Agora, a quinta frota da Corrida dos Três Olhos entrou na fase final da preparação para o salto de transição e chegará em breve ao Sistema Solar. Quando a enorme frota de 300.000 naves estelares chegar, elas cercarão completamente o Sistema Solar. Este tipo de situação nunca ocorreu na Terra antes. Só de pensar nas 300.000 naves estelares que cercam a Terra, nasceu o terror nos corações da humanidade. No momento, o tempo que faltava para a chegada da Corrida dos Três Olhos era de apenas 9 minutos. Relatório. Foram encontradas flutuações anormais de energia no Sistema Solar. Um soldado do grupo de vigilância gritou alto. Long Shu hesitou um pouco e então ordenou com uma voz profunda: calcule imediatamente a localização da fonte das flutuações de energia da Terra. As ondas de energia anômalas estão vindo do núcleo da Terra. O quê? Há algum erro de cálculo? Não há erro, o valor energético está aumentando loucamente. Atingiu 190 bilhões de unidades de energia cósmica padrão. 230 bilhões, ele rapidamente corrigiu. 300 bilhões de unidades padrão. Um aumento médio de 40 bilhões de unidades de energia cósmica padrão por segundo, e está acelerando. 400 bilhões. Meu Deus, 500 bilhões. O índice energético central da Terra estava subindo muito além da imaginação de todos. Até mesmo Long Shu ficou pasmo e sentiu-se incapaz de acreditar nos números que saíam da boca de seu subordinado. O índice de energia central ultrapassou 1 trilhão de unidades de energia cósmica padrão. Puh! Long Shu quase cuspiu um bocado de sangue. Qual foi o exemplo do mundo real de 1 trilhão de unidades de energia cósmica padrão? Igual à energia potencial de 2 sóis. O robô Raksha disse: uma quantidade absurda de energia se acumulou. Se a Terra detonasse agora, todo o sistema solar seria apagado da Via Láctea, causando até mesmo um colapso do espaço e se tornando um buraco negro supermassivo. Long Shu engoliu um bocado de saliva. Ele certamente entendeu isso, mas não entendeu como a Terra, um planeta normal, foi capaz de acumular tanta energia em tão pouco tempo. Essa energia sempre existiu dentro da Terra? Se a energia sempre esteve presente, o que fez com que esse suprimento oculto fosse ativado repentinamente? Conteúdo patrocinado. Os comandantes das outras naves de guerra também descobriram as flutuações anormais de energia dentro do núcleo da Terra. Eles estavam perguntando ao centro de comando onde estamos cientes da causa. O oficial de comunicações internas da frota perguntou a Long Shu sem jeito. O próprio Long Shu estava confuso. Como ele poderia responder ao seu próprio povo? 2 trilhões de unidades padrão. O núcleo da Terra já ultrapassou 2 trilhões de unidades de energia. Relatório. As flutuações anômalas de energia da Terra parecem ter começado a afetar outros planetas. Os valores de energia dos planetas mais próximos de Vênus e Marte estão explodindo. Relatório. Mercúrio e Júpiter também estão ativados e seus índices de energia estão começando a subir. Relatório. A combustão do Sol está começando a se extinguir e sendo absorvida pela estrela. Parece que o Sol está se apagando. Relatório. Embora a superfície do Sol esteja extinta, o índice de energia interna começou a subir como a Terra, Vênus, Júpiter e Marte. As previsões estatísticas prevêem que ultrapassará 5 trilhões de unidades padrão em 1 minuto. Um total de 10 vezes mais. Relatório. Plutão, o mais distante do Sol, também está começando a mostrar um índice de energia crescente. Até agora, todos os planetas do Sistema Solar estão ascendendo em níveis de energia. Relatório. O planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, parou de girar e começou a acelerar em direção à posição do Sol. Relatório. Vênus, o segundo mais próximo do Sol, parou de girar e está começando a acelerar em direção ao Sol. Relatório. A Terra, que está na terceira posição de distância do Sol,
parou de orbitar, mas não está acelerando em direção ao Sol. Ela ainda está girando. Relatório. Marte, mais próximo do Sol, parou de girar e está começando a acelerar em direção ao Sol. Conteúdo patrocinado. Menos de 5 minutos até a quinta frota da corrida Triple A avançar para o Sistema Solar, mas durante um período tão curto de tempo, mudanças inacreditáveis ocorreram no Sistema Solar. Conteúdo patrocinado. Poderia ser um mecanismo autodefensivo? O general robô Raksha analisou, primeiro, a flutuação do nível de energia do núcleo da Terra aumentou repentinamente exatamente 9 minutos após a chegada do inimigo do Sistema Solar. Seguido com todos os planetas do Sistema Solar parando seus movimentos orbitais. Eles não orbitam mais ao redor do Sol, mas estão se aproximando do Sol. Ao mesmo tempo, o Sol, como a única estrela fixa no Sistema Solar, começou para a transição também. Além do rápido aumento do nível de energia, o Sol retraiu seu calor e luz. Isso significa que a luz e o calor do Sol serviam principalmente à Terra? Agora, até mesmo o cinturão de asteroides de Coppola, que é o mais distante do Sol, começou a explodir. Esses asteroides, sob o arrasto gravitacional do Sol, estavam se acumulando além da velocidade da luz ao redor do Sol. O Sol, em última análise, não brilharia como uma estrela, mas o cercaria. Por todos os planetas e incontáveis asteroides. Isso não parece um guerreiro estelar totalmente armado? Olhe para o planeta natal dos terráqueos, a Terra, ele está caminhando calmamente em direção à parte traseira do Sol. De acordo com nossa inteligência e cálculo do ponto de salto, a quinta frota da raça dos olhos triplos aparecerá definitivamente no lado oposto da Terra. Significa que o Sol reuniu toda a energia do Sistema Solar para agir como protetor da Terra. A Terra estará segura atrás dele. Além disso, a Lua, uma estrela satélite, continua orbitando ao redor da Terra. Sua velocidade está acelerando, como um mecanismo de proteção orbital, servindo como a segunda camada de proteção além do Sol. Nossa frota está emboscada perto da Terra. Nossa trajetória, a trajetória da Terra, a trajetória da Lua e a trajetória de todos os planetas, todos eles evitaram propositalmente a área onde nossa frota estava emboscando. Será que a própria Terra poderia ter um sistema de reconhecimento altamente inteligente que identificasse nossa frota como amiga e assim controlasse os asteroides para não chegarem muito perto, em caso de fogo amigo? Long Shun, isso é muito estranho. Sou um robô capaz apenas de medir e processar a lógica e a razão, mas agora suspeito que o Sistema Solar talvez esteja sob a proteção dos deuses. Não acredito em deuses, mas não consigo explicar o que estou vendo agora. Francamente, todos os chips de processamento dentro de mim estão superaquecendo devido a sobrecargas de cálculo. É isso que vocês, humanos, chamam de impulsão incontrolável? Conteúdo patrocinado. Long Shua não respondeu às declarações entusiasmadas de Raksha, porque não sabia como responder. Long Shua tossiu e disse, e no entanto, como comandante, otimizei meu plano e estratégia com base na realidade, não na imaginação. De qualquer forma, a missão da nossa frota permanece inalterada. Depois que a quinta frota da raça Triple-A destruir a Terra, nosso objetivo é interceptar e destruir suas naves estelares lentas durante sua partida. Raksha balançou a cabeça e usou sua voz robótica única para dizer, Long Shun, acho que você está errado. A raça dos três olhos, inquestionavelmente, tem o mapa estelar do Sistema Solar. Ao entrarem no Sistema Solar, eles ficarão chocados e perceberão que o Sistema Solar à sua frente é significativamente diferente do mapa estelar. Seu comandante definitivamente suspeitará e não destruirá a Terra e o Sistema Solar com seus canhões e seguirá em frente para próximo alvo como eles costumavam fazer. Assim, a nossa tática tem que mudar, tem que se adaptar às mudanças do inimigo. O tempo está se esgotando, precisamos de um plano de contingência. Se a Terra realmente tiver um mecanismo de autodefesa, o que deveríamos fazer? Se a Terra tiver um mecanismo de autodefesa, ainda não será páreo para a quinta frota, que consiste em 300.000 naves estelares com níveis de poder de fogo terrivelmente destrutivos. Morte. Há reforços a 2 saltos de nossa posição. A frota de reforço de Leo tem uma capacidade de combate mais forte do que a nossa.
A frota deles não entrou na zona de batalha, simplesmente porque a frota tem pouca capacidade de movimento em alta velocidade. Conteúdo patrocinado. As frotas de reforço devem participar da batalha. O mesmo vale para a frota guardiã da Legião Robótica e a frota do Protetor Chuli que está guardando a galáxia dos Cavalos Gêmeos a 71 saltos de distância. Poderíamos enviá-los também. De qualquer forma, se a Terra decidir ativar seu mecanismo de autodefesa, devemos apoiá-la totalmente. Não importa o que aconteça, podemos até nos sacrificar. Ação? Na verdade, com a inteligência de Long Xuan, ele já pensou em todas as recomendações de Raksha. Proteger a Terra. Não é como se Long Xuan não quisesse proteger a Terra. No entanto, como comandante, Long Xuan deve basear suas ordens e táticas na realidade, não na especulação. Long Xuan só emitirá a ordem crucial depois que a especulação realmente ocorrer. General. Os asteroides do cinturão de Coppola se reuniram em torno do Sol. Shu. Todos olharam para cima e encararam a tela maior. Ninguém poderia imaginar a cena atual com o Sol extinto estabelecendo uma formação de batalha de 3 camadas. A primeira formação de batalha foram os asteroides do cinturão de Coppola. Bilhões de asteroides de todos os tamanhos se reuniram e foram dispostos como uma legião em frente ao Sol. Conteúdo patrocinado. A segunda formação de batalha foram os 8 planetas do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Eles também estavam na frente do Sol, mas atrás da formação de asteroides do cinturão de Coppola. Se os asteroides eram as unidades de infantaria desta legião, os 8 planetas eram os generais. Eles eram diferentes em tamanho e cor, mas todos tinham uma aparência majestosa. Na extremidade traseira do conjunto estava a única estrela do Sistema Solar, representando Apolo, o Sol. Foi extinto e não brilhou mais. A estrela gigantesca era como um comandante de armadura negra encarregado de todo o exército. Logo atrás do incrível campo de batalha estava a Terra. A Terra elegante e azul com a Lua orbitando, como um seguidor e seu mestre. Que majestoso! Esta é a nossa Terra, este é o nosso Sistema Solar. Conteúdo patrocinado. Por que você está chorando? Besteira, é o vento. Vento em uma nave estelar? É o vento do ar-condicionado. Oh Deus, vou filmar isto e enviá-lo ao meu filho, e deixá-lo saber o quão glorioso é o nosso planeta Terra e o sistema solar em que vivemos há gerações. Os soldados humanos da frota ficaram sobrecarregados e os robôs aumentaram o sistema de refrigeração para resfriar os chips superaquecidos. A grande quantidade de cálculos sobrecarregava um pouco seus chips. Diante deste tipo de situação que não pode ser explicada com o seu atual nível de conhecimento, os robôs também ficaram muito confusos. Neste momento, faltavam apenas 3 minutos para a quinta frota da raça AAA avançar para o Sistema Solar. Conteúdo patrocinado. O incrível Sistema Solar era como um campo de batalha que foi ativado quando a quinta frota da raça dos Três Olhos estava a 9 minutos de chegar. A formação de batalha finalmente completou sua preparação, formando uma formação única, quando o ataque ainda estava a 3 minutos de distância. Aguardava o inimigo que se aproximava. Conteúdo patrocinado. Carro-chefe da Aliança Humana, número o deserto do Saara. A mão de Long Xuan estremeceu e seu rosto ficou vermelho devido a toda a excitação. Como um comandante inteligente e calmo, ele dificilmente era visto tão emocionado. Era óbvio que o sistema solar, incluindo a Terra, estava pronto para uma batalha feroz. O fogo da esperança acendeu-se novamente dentro deste soldado sombrio. Originalmente, todos pensavam que a Terra seria destruída com a passagem da frota da raça dos Três Olhos, mas agora houve uma reviravolta. O sistema solar não parecia tão fraco e parecia ter um misterioso programa de autodefesa. Os soldados se acalmaram. A Terra era seu planeta-mãe e também foi onde seus ancestrais nasceram e cresceram. O moral e a bravura foram reunidos. Se o sistema de autodefesa do sistema solar for ativado, os soldados estarão dispostos a lutar ao lado de seu planeta-mãe, mesmo que isso lhes custe a vida. A morte em combate sempre foi uma honra para os guerreiros, e proteger sua terra natal era a razão mais gloriosa para eles lutarem.
Desde o almirante Long Xuan, todos os comandantes, subchefes, até cada um dos soldados, todos se tornaram de sangue quente e estavam determinados a proteger sua terra natal. Aí vêm eles. A quinta frota da raça Triple I avançou para o sistema solar. 3 minutos foi pouco. A batalha do sistema solar começou quando o primeiro canal de transição foi aberto. Shua. Conteúdo patrocinado. Anéis de luz se abriram um após o outro, mais e mais buracos de minhoca começaram a aparecer. Foi como fogos de artifício na escuridão do espaço. Esta foi a quinta frota da raça Triple I. Composta por mais de 1000 navios capitânia, uma superfrota com 3.000 porta-aviões. Eles estavam realmente aqui. A quinta frota da raça de 3 olhos. O fato é que nesta raça inteligente, apenas um número limitado de lutadores possuía o terceiro olho. Além dos líderes, os soldados e o resto não sabiam quantas pessoas possuíam o Sky Eye. Desde que nasceram, foram educados para trabalhar duro e tentar ativar o Sky Eye. Se você falhar, sua geração futura ainda poderá se tornar um deus superior de olhos triplos. A raça de 3 olhos era a linhagem antiga mais gloriosa do universo. Mais tarde, a crença no terceiro olho tornou-se uma religião. Os plebeus da raça dos 3 olhos ficariam orgulhosos de ter uma rachadura na testa. Mais importante ainda, se não tivessem sucesso, o seu filho ou neto ainda poderia ter sucesso. Esse tipo de esperança unificou a raça dos 3 olhos. Na verdade, havia poucos indivíduos que possuíam a capacidade de usar o Sky Eye. Em toda a quinta frota, do capitão da frota Khan ao vice-chefe Wu Ziten, nenhum deles possuía o Sky Eye, sem mencionar os plebeus da frota. A combinação Khan e Wu Ziten tinha capacidades superiores quando comparada a outros comandantes da raça dos olhos triplos. Eles fizeram um ótimo trabalho ao chegar ao setor de 47 estrelas da galáxia 4 dias antes do planejado. Se este ritmo continuar, o plano de destruir a galáxia em 6 meses terá sucesso antes do previsto. Aos olhos da quinta frota, o sistema solar e a Terra eram personagens simplesmente insignificantes. Todos sabiam que os países mais poderosos da Via Láctea eram os 12 países membros permanentes. Os pequenos países nas regiões exteriores da galáxia foram sacrifícios para o aquecimento, e o verdadeiro desafio começou na região central. A quinta frota não teve que fazer o salto de transição de toda a sua frota de uma vez para o sistema solar, porque não havia necessidade de fazer isso. Dada a força da frota, um único batalhão foi suficiente para destruir o sistema solar. Porém, como o sistema solar estava a caminho do núcleo da Via Láctea, toda a frota veio. Almirante, este sistema solar parece um pouco estranho. Um deputado do centro de comando disse em dúvida. Khan estava parado perto da janela da ponte e já havia visto tudo sem o relatório de seu subordinado. O sistema solar não era um sistema estelar comum, o arranjo dos planetas e satélites era mais como uma formação de batalha. Conteúdo patrocinado. Poderia ser uma formação de contra-ataque? O parceiro de Khan, Wu Ziten, perguntou. Khan balançou a cabeça e disse, incrédulo, para uma força pequena como a Terra, o que eles poderiam ter para um contra-ataque? Acho que é uma formação diversiva que está sendo usada para nos distrair. A estrela e mudar as posições dos planetas. Que tentativa lamentável. Nossa quinta frota não vai cair nessa. Só temos um objetivo, destruir tudo. Dê a ordem, permissão é concedida ao 17º Batalhão Dreadnought para atacar com canhões. Atire à vontade. O Ziten acenou com a cabeça e pensou que estava preocupado demais. A nave Dreadnought era uma nave de canhão de nível superuniverso, equipada com destrutivos canhões laser de grande calibre e de longa distância. Eles eram capazes de destruir objetos do tamanho da Lua com um único tiro. Se o batalhão destemido disparasse com força total, milhares desses super canhões de laser disparariam ao mesmo tempo. Poderia destruir quase instantaneamente o Sol, os planetas e os satélites que cercam os planetas. A quinta frota tinha absolutamente a capacidade de destruir um sistema estelar. Shua. Esses gigantescos navios destemidos estavam carregando seus canhões primários. O poder de destruição destes lasers acompanhou um enorme consumo de energia.
Primeiro, a nave precisava alimentar o reator a 100% e depois ser capaz de disparar com força total. No entanto, leva algum tempo para carregar a energia, e este foi o déficit das naves estelares da classe Dreadnought. Baixa taxa de tiro devido ao alto dano. Almirante. O planeta à nossa frente se moveu. Eles estão se movendo. O mesmo deputado do centro de comando gritou de medo. Enquanto isso, o almirante Khan via tudo o que estava acontecendo. Talvez o sistema solar tenha detectado o acúmulo de energia do inimigo e se preparado para um ataque. O sistema solar calmo e discreto de repente começou a reagir. Bilhões de asteroides explodiram descontroladamente como um exército de formigas soldados atacando. Esta foi uma legião mais poderosa e feroz que a Quinta Frota. Conteúdo patrocinado. Se observado de longe, era mais fácil capturar os detalhes do campo de batalha. Incontáveis asteroides negros deslizaram pelo céu como um tsunami. Que ataque impiedoso! O sistema solar reagiu de forma majestosa. Não deu o primeiro passo, mas no momento em que o inimigo se moveu, o sistema solar explodiu com poder explosivo e enviou uma força enorme para atacar de uma só vez. No centro de controle do comando da Quinta Frota, as pupilas do almirante Khan contraíram-se repentinamente, ele sentiu um arrepio na espinha e seu coração parou de repente. A Quinta Frota era forte, com 300.000 naves estelares de batalha, mas este sistema solar estava enviando um exército mais forte, feito de bilhões de asteroides. Com bilhões de asteroides negros avançando tão rápido que pareciam listras pretas com a enorme galáxia como pano de fundo, a arrogante Quinta Frota de repente percebeu o quão pequenos e insignificantes eles são. Em comparação com o vasto universo, a frota mais forte também era pequena e insignificante. Dentro da Quinta Frota, tudo virou um caos. Cada sistema de comando de combate tinha sua limitação de dados, com bilhões de asteroides passando, mesmo o radar de controle de fogo mais eficiente não foi capaz de analisar e combater esse ataque massivo. No entanto, o sistema era honesto. Todas as luzes no centro de controle de comando estavam vermelhas. O sistema usou sua voz robótica automatizada e gritou: "Vá atenção, a frota está prestes a ser destruída, a frota está prestes a ser destruída." Em circunstâncias normais, o sistema não emitirá tal aviso. Normalmente eles emitiriam avisos como a nave está prestes a ser atingida, toda a tripulação se prepara para o impacto ou a defesa da nave foi violada, toda a tripulação deve prosseguir para o barco salva-vidas imediatamente. Nos scripts do sistema para avisos linguísticos para a frota, a destruição só pode ocorrer sob uma circunstância, e é quando a frota será destruída. Todos os barcos salva-vidas não terão chance de sobreviver, e o tempo restante não foi suficiente para dar início a um salto. Simplificando, avisou o momento da morte absoluta. No vasto universo, ocasionalmente, frotas com azar eram atraídas para o buraco negro oculto, o que resultava em morte súbita e absoluta. Com isso dito, o sistema de análise de inteligência artificial analisou o contra-ataque do sistema solar como um nível de destruição equivalente ao encontro de um super buraco negro oculto, e a frota de 300.000 naves estelares será eliminada num piscar de olhos. Conteúdo patrocinado. Rumble. A frente da frota estava ardendo em chamas, indicando a chegada da morte. O sistema solar era como um mestre espadachim oculto que não desembainhava a espada facilmente. No entanto, sempre que ele desembainhar sua espada, ela matará sem dar ao oponente tempo para pensar ou reagir. Um golpe. O sistema solar destruiu a poderosa Quinta Frota da raça de Três Olhos em um único ataque. Na Guerra Moderna, o lado mais forte foi frequentemente descrito como sendo avassalador, mas contra o golpe chocante do sistema solar, a palavra dominação por si só já não era suficiente para descrever esta vitória. Foi uma dominação absoluta. Conteúdo patrocinado. Mesmo quando Khan estava morrendo, ele ainda não conseguia imaginar que tipo de poder destruiu uma frota tão poderosa quanto a Quinta Frota. Conteúdo patrocinado. Embora a raça dos Três Olhos fosse inimiga da Terra, mesmo os humanos mais vingativos tiveram que respeitar a coragem que esta raça demonstrou. Abandonar o habitat tradicional para iniciar uma jornada que durou séculos não foi uma tarefa fácil. Cada frota da raça dos Três Olhos foi construída após anos de viagens espaciais e tinha ampla experiência em guerra e voo, ou então,
quando a extremamente experiente e sempre vencedora Quinta Frota foi derrubada, a guerra terminou instantaneamente. Shows. Aliás, An entrou na área no momento em que o sistema solar contra-atacou. O 9527 deu-lhe um barco que o trouxe ao universo normal. Onde An pousou, ele testemunhou todo o processo, ele viu a Terra escondida em segurança atrás do Sol, quase o fazendo pensar se a Terra era sua própria entidade intelectual, em vez de um planeta normal. 300.000 naves estelares se transformaram em fogos de artifício brilhantes em um instante. O movimento do sistema solar tratou de todos eles de forma limpa. An percebeu que a frota de ataque da raça dos Três Olhos não estava completamente destruída, mais de 10 naves industriais e de mineração sobreviveram, mas devido à explosão em grande escala da frota estelar, elas foram rapidamente lançadas no círculo externo do sistema solar. An nunca esqueceria o que aconteceu depois. O Sol e os 8 planetas estavam exatamente onde estavam, como se fossem guerreiros que se mantiveram firmes. A Terra carregou a Lua satélite que girava em torno dela e saiu, e eles começaram a circular em torno do barco de An. An sentiu sua respiração parar, era como se ele visse um par de olhos gentis olhando para ele da Terra. E não foi só a sua imaginação, o seu corpo também sentiu. Enquanto a Terra Azul circulava ao redor do barco de An, ele sentiu um formigamento na pele, uma espécie de calor, como se uma onda estivesse entrando furtivamente no corpo de An. Conteúdo patrocinado. Infelizmente, An estava concentrado demais para sentir plenamente a sensação mágica de uma onda entrando em seu corpo. Depois de um círculo, o Sol finalmente saiu com os 8 planetas. Eles desapareceram um após o outro, do universo normal para o outro lado, a Darknet. O último a desaparecer foi a Lua. Ele era um brincalhão, colocando a cabeça para fora depois de entrar na Darknet, como se estivesse sorrindo para An, e então rapidamente desapareceu no espaço escuro. Desde então, o sistema solar não existia mais no universo, pois todo o sistema havia partido. Antigamente, este tinha sido o lar da humanidade, o Sol e os 9 planetas, bem como o cinturão periférico de meteoritos do Ebola, moveram-se ao longo de uma trajetória fixa durante incontáveis séculos. E agora, não havia mais nada lá. De repente, An sentiu frio neste universo escuro e sem fundo. A boca de An estava aberta, sua expressão congelada, a boca de Jianjia estava aberta, sua expressão congelada, o Lu Ying, sua boca também estava aberta, a expressão congelada. Para ser justo, foi uma visão inacreditável. Um sistema solar inteiro partindo exatamente como os humanos fariam. An, o que você está fazendo? Jianjia finalmente recobrou o juízo, percebendo que An ergueu a mão direita e ela perguntou com curiosidade. Estou dando adeus à Terra. An abaixou o braço e franziu a testa, e tenho a sensação de que a Terra não é apenas um planeta, mas uma forma de vida. Conteúdo patrocinado. Agora que ela se foi, estou feliz porque minha casa não foi destruída pela raça dos Três Olhos, mas também estou desanimado porque não sei se a verei novamente. Estranho. Jianjia franziu a testa ligeiramente, e pelo que vejo, você deve estar sentindo muita falta de sua casa para ver a Terra como uma forma de vida, quando é apenas um planeta. Deve haver algum tipo de força poderosa, sem o nosso conhecimento, que está controlando todo o sistema solar, trazendo a cena que vimos hoje. Ah! Lu Ying de repente gritou de surpresa. O que é? An rapidamente se virou para olhar para ela. Lu Ying disse desanimado, eu estava muito ocupado em choque para orar. Estou pensando, a Terra tem que ser o lendário Deus estelar, com todo o sistema solar como seu séquito. An parou por um momento, tocou o queixo e franziu ligeiramente a testa e disse, Vagam, isso é possível. 2 malucos. Jianjia disse um pouco frustrado, a Terra é apenas um planeta, você pode parar de personificá-la? Lu Ying ficou intrigado, a lenda diz que cada estrela do universo é uma vida imortal, ou a Terra deve ser um deus estelar para que os outros a sigam. Que bagunça! Jianjia estava determinado a não acreditar em Lu Ying. Shows! Conteúdo patrocinado. Neste momento, a frota de Long Shu apareceu ao lado de An, junto com algumas naves escondidas. Através da tela grande, An pôde ver que Long Shu parecia mais velho e cansado, enquanto Long Shu parecia muito satisfeito com o retorno de An.
O que vai acontecer com o resto dos navios inimigos? Long Shun perguntou. An ponderou um pouco e disse, conhecendo os poderes da Terra, seria fácil para ela destruir essas naves estelares. Deve haver algo errado para ela deixar esses barcos, ou vamos ver o porquê. Ai! De repente, An se ajoelhou e colocou uma mão na têmpora e a outra no peito, onde estava a marca lunar. An podia sentir seu cérebro ficando turvo e a marca lunar queimando, tão quente quanto metal em brasa. No fundo do universo, Darknet. Depois de expulsar An, 9527 olhou para o espaço sozinho. No passado, ele estava incrivelmente acostumado a ficar sozinho ou não havia vida por perto, apenas um sistema de inteligência artificial de codinome Queen. Mas agora, 9527 achava que a vida sozinha não tinha sentido, em comparação com quando An, Silver Fox e Yuan estavam lá e ele podia falar muito, até mesmo reclamar, ou ouvir a reclamar. Conteúdo patrocinado. Rainha, como se diz? Estou ficando mais suave à medida que envelheço? 9527 perguntou do nada. Informação insuficiente, a resposta não pode ser gerada, mas detecta uma forte onda de força. Algo extremamente poderoso está usando a lei do espaço para entrar na Darknet. Queen respondeu com sua voz feminina gerada eletronicamente. Clang. 9527 sentou-se abruptamente. Sua estação espacial não era como a nave estelar, era como um pedaço gigante de metal e não tinha portas, mas 9527 podia ver o exterior através de monitores. O primeiro a entrar na Darknet foi Urano. Ele acelerou em direção à estação espacial 9527 assim que percebeu isso, parando apenas até estar a menos de 1.600 km de distância, como se estivesse monitorando 9527. Seguindo de perto estavam Netuno e Plutão. Sem olhar para trás, eles seguiram em frente. Logo, Júpiter e Vênus entraram na Darknet, guardando os arredores como se fossem guardas. Depois, foi o Sol e a Terra. O gigantesco Sol entrou guardando a Terra, enquanto a Lua passou circulando ao redor da Terra, só saindo logo após entrar na rede, como se de repente se lembrasse de algo. Os últimos a entrar foram Saturno, Marte, Mercúrio e os bilhões de meteoros que formaram o exército. 9527 não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Aqueles planetas eram como um exército bem treinado, patrulheiros, guardas, protegendo a Terra. Deus estelar. O planeta natal de An, a Terra, é na verdade um deus estelar. 9527 não pôde deixar de gritar. Conteúdo patrocinado. Atrás do universo, a Darknet. Conteúdo patrocinado. Os corpos celestes do Sistema Solar, que foram denominados deuses estelares em 9527, começaram a agir após entrarem na Darknet. O menor planeta, Plutão, moveu-se para a frente da Terra, orbitando 2 vezes ao redor do planeta turquesa, como se estivesse conversando em uma língua estranha. Depois disso, Plutão separou-se da Terra e do Sol. Sob a proteção do Sol, de Vênus e de Marte, a Terra se transformou em um fluxo de luz branca e desapareceu rapidamente nas profundezas da Darknet. Ninguém sabia para onde foi. No entanto, Plutão permaneceu no mesmo lugar que os asteroides Coppola, e eles observaram a Terra sair sob proteção. Depois, Plutão se virou de repente. A Darknet tremeu severamente. Esta cena parecia que um general estava testando seus soldados. Uma nova ordem de batalha foi emitida. Os 2 planetas anões do cinturão de Coppola, Makemake e Ceres, separados à esquerda e à direita de Plutão como 2 assistentes. Os outros asteroides e meteoros eram então como soldados e comandantes. Essa tropa que se desviou do sistema solar também passou a se movimentar em diferentes direções como se obedecesse a um comando especial. Até este ponto, 9527 acordou do choque. Ele se arrependeu de não ter rastreado o planeta Terra e de ter perdido a oportunidade de observar o deus estelar de uma distância mais próxima. Portanto, ele não abriria mão de nenhuma outra chance de observar o segundo exército do deus estelar liderado por Plutão. Rainha, rastreie. Rastreie esses deuses estelares.
Veja o que eles estão tentando fazer. 9527 ordenou em voz alta com entusiasmo. Ele franziu as sobrancelhas e pensou por um segundo, antes de ordenar: a Terra é o planeta mãe de An, mas o planeta mãe de An é um deus estelar? Essa coisa pode ter um histórico complicado com An. Use a lei do espaço agora e pegue de volta a nave espacial de An. Ele deveria ver sozinho que existência mágica é seu planeta mãe. Conteúdo patrocinado. Sim, senhor. Ligando o motor controlado pela lei espacial. Retomando a nave espacial ARC. O programa de inteligência artificial Queen respondeu com sua voz sintetizada eletronicamente. Shua. Em um piscar de olhos, An foi trazido de volta do Sistema Solar para a Estação Espacial 9527. Jianjie e Lu Ying também estavam no navio. Acontece que 9527 não esperava que An perdesse a consciência. Foi justamente quando o Sistema Solar estava prestes a sofrer mutação que um poder místico invadiu o corpo de An e ativou uma reação interna especial que desligou sua consciência. Como isso pôde acontecer? 9527 ficou chocado ao ver a cena interna da arca. Detectamos o sinal de Plutão, precisamos acompanhar? A rainha do sistema inteligente perguntou. Acompanhe. Envie todas as estrelas rastreadoras. 9527 ordenou em voz alta. Ele então correu para o navio que emprestou a An, a arca. An estava inconsciente e visivelmente desconfortável. A marca lunar em seu peito estava queimando e seu cérebro estava uma bagunça. Pode ser porque a Terra liberou algum tipo de flutuação de energia mística antes de partir. An sentiu que sua região cerebral de grau zero sofreu uma ligeira mudança, o que fez com que An pudesse ver a mensagem que Lu Yao deixou antes de morrer. Em termos do motivo pelo qual An não conseguiu interpretar a mensagem no passado, pode ser devido à frequência da região do cérebro. Não há nada de errado com o corpo de An, não se preocupe. 9527 confirmado depois de ver An. Então por que ele não está acordando? Lu Ying perguntou preocupado. 9527 pensou por um segundo e disse: esta situação é semelhante à dissociação. O espírito de An se desconectou de seu corpo e entrou em um nível mais profundo em sua mente. Ponto onde ele perdeu o controle de seu corpo. Enquanto esperarmos com paciência, An acordará depois que sua mente se recuperar. Conteúdo patrocinado. Lu Ying e Jianjia continuaram balançando a cabeça. Eles estavam muito preocupados com o fato de An ficar subitamente inconsciente. De repente, o programa de inteligência artificial Queen relatou: Senhor, o destino de Plutão foi rastreado. Nossas estrelas rastreadoras em breve nos enviarão a cena. Shua. Uma cena brilhante se abriu com luz. Plutão voltou à dimensão do universo com suas tropas. Bem na frente deles estava uma frota que pertencia à raça dos Três Olhos. É a 9ª frota da raça dos Três Olhos. Localização: 48º setor estelar. A rainha disse. Rumble. Na tela, logo após as estrelas saltarem da Darknet e aparecerem no universo, elas começaram a atacar loucamente. Sob a liderança de Plutão, bilhões de planetas anões e meteoritos começaram a atacar e colidir com a frota da raça dos Três Olhos à distância. Esta estratégia de batalha parecia a batalha da 5ª frota que acabou de acontecer no Sistema Solar. No entanto, como o Sol e a Terra não estavam presentes, Plutão era quem liderava todas as tropas estelares. É por isso que tornou a batalha mais decisiva. Num piscar de olhos, esta frota contendo 3 milhões de naves estelares se transformou em fogos de artifício no universo. O exército de corpos celestes nem sequer deu chance para a raça dos Três Olhos escapar. Eles destruíram sua frota gigantesca em poucos segundos. Foi dominação absoluta. Shua. Plutão completou sua missão, liderando os planetas anões e asteroides, usando a lei do espaço novamente e entrando novamente na Darknet. Conteúdo patrocinado. Em aproximadamente 1 minuto, o exército de corpos celestes apareceu em outro setor do universo. Os inimigos que enfrentavam agora eram a 11ª frota da raça dos Três Olhos, localizada na 46ª zona estelar da Via Láctea.
Sob o mesmo ataque domínio absoluto, 9527, Jiangxi e Lu Ying ficaram um pouco perplexos. Milhares de vidas desapareceram num piscar de olhos. O exército de corpos celestes era realmente cruel. 9527 engoliu sua saliva e disse surpreendentemente: eles vão matar toda a raça dos três olhos? An finalmente acordou. Embora ele não tenha perdido a consciência por muito tempo, ele ainda se sentia tonto. O tamanho da quantidade de informações instantâneas que An recebeu dificultava a digestão. Para! An removeu a marca lunar de seu pescoço. O calor gerado por esta pedra causou fortes dores em seu pescoço, e ele não sabia por que isso aconteceu. Olhando para cima, An viu 9527, Jiangxi e Lu Ying. Todos estavam olhando para uma tela com surpresa. Havia destroços por todo o campo de batalha na tela. Uma frota foi destruída, evidente pelos numerosos restos metálicos que lembravam cascos de navios de guerra. Em ambos os lados da frota havia um grupo de estrelas. O que você está olhando? An perguntou curioso. Uma batalha. 9527 disse. Que tipo de batalha? An perguntou. Depois que o sistema solar destruiu a quinta frota da raça dos Três Olhos, a Terra e o Sol, como o principal planeta e estrela, desapareceram nas profundezas da Darknet. No entanto, Plutão liderou as tropas de asteroides formadas por Ceres e Makemake e continuou a atacar outras frotas da raça dos Três Olhos. A nona frota, a 11ª frota, a terceira frota, até a frota principal da raça dos Três Olhos. Agora o que você viu são os destroços da raça dos Três Olhos. Foi destruído. Conteúdo patrocinado. No início, pensamos que esta era a batalha entre os deuses estelares e a raça dos Três Olhos, e agora não tenho ideia do que está acontecendo. 9527 balançou a cabeça e disse. An ficou chocado, e no lado esquerdo dos destroços estavam Plutão, Ceres e Makemake. As estrelas do outro lado chegaram de repente logo após a destruição da frota principal da raça dos Três Olhos. No entanto, Plutão não partiu após a batalha. Parece que uma guerra vai começar novamente entre essas duas frotas estelares. De repente. Logo após 9527 terminar suas palavras, esses dois planetas carregaram simultaneamente. Em comparação, Plutão estava definitivamente do lado mais fraco. Embora com muitos planetas anões e meteoritos ao seu redor, o tamanho desses planetas era muito pequeno, e muitos deles eram apenas meteoritos, nem mesmo planetas. No entanto, as estrelas do outro lado eram todas formadas por planetas. Havia milhões deles. Até o menor era tão grande quanto Júpiter, e o maior era 1000 vezes maior que o Sol. Enfrentando este exército estelar muito mais poderoso, Plutão ainda correu e lutou sem hesitação. A batalha foi como lutar contra pedras com ovos. Essas estrelas de Plutão se espalharam em pedaços assim que atingiram seus enormes inimigos. No entanto, sob a liderança de Plutão, as tropas estelares ainda avançavam loucamente. Parecia que eles não esperavam sobreviver em primeiro lugar. A batalha entre as estrelas foi muito pior do que entre frotas. Bilhões de estrelas de tamanhos variados colidiram umas com as outras, quase detonando o universo inteiro. No curto período de um dia, An passou por uma vida inteira de eventos estranhos que ninguém poderia imaginar. Primeiro foram os corpos celestes liberando grandes quantidades de energia e destruindo a quinta frota da raça dos Três Olhos, e agora uma batalha entre dois grupos de corpos celestes começou. Conteúdo patrocinado. Ninguém sabia de onde veio essa legião de estrelas para atacar os corpos celestes liderados por Plutão. An testemunhou a trágica morte dos asteroides e de repente percebeu que as estrelas e as pessoas não eram muito diferentes. Eles também poderiam ser corajosos e abraçar a morte sem medo. Por quê? Por que Plutão não saiu com a Terra? Por que essas estrelas estão atacando Plutão? Lu Ying viu os asteroides sendo destruídos incessantemente e não pôde deixar de perguntar. Talvez seja para proteger a Terra, Plutão atacou deliberadamente as frotas da raça dos Três Olhos. Em primeiro lugar, para atrair inimizade e, em segundo lugar, para permitir que a Terra recuasse com segurança.
Ou seja, Plutão e os asteroides estão usando suas mortes em troca da segurança da Terra. 9527 respondeu com suas especulações. An não falou. Ver o sacrifício dos asteroides machuca seu coração. Afinal, Plutão, Ceres, Makemake e todos os asteroides faziam parte do Sistema Solar. Como um homem nascido na Terra, esses nomes familiares não faltavam nas memórias de An. A batalha durou pouco tempo e tudo acabou. Centenas de bilhões de asteroides do Sistema Solar foram destruídos, Makemake e Ceres foram transformados em pó, restando apenas o solitário Plutão. Plutão ainda estava no ataque extraordinariamente feroz. Como comandante deste exército celestial, Plutão tinha prestígio próprio. Ele era poderoso, rápido e incomparavelmente sólido. Boom! Os planetas que estavam em seu caminho foram dilacerados por Plutão, que foi quebrado em centenas de pedaços. A guerra entre estrelas foi simples e brutal, comparando quem é superior em termos de níveis de energia, velocidade e solidez de seus corpos. E Plutão era definitivamente a espinha dorsal do Sistema Solar, com comportamento de general. A velocidade deste corpo celeste negro acelerava cada vez mais rápido, e seu índice de energia subia cada vez mais, acelerando em direção ao maior planeta do lado oposto para colidir diretamente. Inimigos que ele conseguia desviar foram evitados, inimigos que ele não conseguiu desviar foram despedaçados. Venha! Vamos! Conteúdo patrocinado. Não apenas An, Lu Ying também começou a considerar Plutão como uma pessoa, um soldado desesperado avançando destemidamente para o perigo. Finalmente, depois de explodir inúmeros inimigos que tentavam bloqueá-lo, Plutão se aproximou do maior planeta do outro lado. Este planeta era dourado com tamanho equivalente a 1000 sóis. O contraste entre Plutão e este planeta gigante era como um elefante e uma formiga. Mas Plutão, esta formiga que não temia a morte, ainda investiu de todo o coração contra o grande planeta dourado. O índice de energia de Plutão subia cada vez mais, e luz cada vez mais intensa era emitida do interior de Plutão. Plutão, ele vai explodir. 9527 gritou. Assim como o ataque mais poderoso de um Esper veio da queima da região cerebral de grau zero, o poder destrutivo mais forte de um planeta foi a detonação de seu núcleo. Boom! Plutão finalmente completou sua missão. Quando estava prestes a colidir com o enorme planeta dourado, detonou-se e tornou-se uma resplandecente explosão de luz. Infelizmente, o planeta dourado era muito grande. O auto-sacrifício desesperado de Plutão foi como um único fogo de artifício aceso no meio da noite. Havia um brilho quente, mas ainda estava cercado pela escuridão infinita do espaço. Com a explosão de Plutão, todos os corpos celestes do exército do Sistema Solar morreram. Lu Ying apoiou a cabeça no ombro de An e chorou. Ela murmurou miseravelmente, por quê? Por que Plutão não fugiu? Foi um idiota, um grande idiota. An ficou sem palavras e teve que sussurrar de volta, talvez fosse porque tinha sua própria missão. Como aqueles soldados leais, eles prefeririam que seu sangue tingisse o campo de batalha do que escapar. Na luz fraca, as estrelas e planetas vitoriosos estavam partindo. Este era um grupo de corpos celestes frios. Eles eram enormes, vastos e insuportavelmente arrogantes. Logo esta parte do espaço ficou silenciosa novamente. Havia estrelas brilhando ao longe e o campo de batalha atrás da batalha estava cheio de destroços. An disse a 9527, quero ir ao campo de batalha para dar uma olhada. 9527 primeiro ficou surpreso, depois acenou com a cabeça, ok, o campo de batalha é no 51º setor da Via Láctea. Você pode pegar a arca novamente, eu te levo lá. Ele sempre foi muito estranho. Ele era capaz de usar a lei do espaço para enviar An para onde ele queria ir, enquanto o próprio 9527 se recusava a deixar a Darknet, mesmo raramente saindo da estação espacial. Conteúdo patrocinado. Aproveitando o tempo de viagem, An abriu a marca lunar e despejou todo o conteúdo. Neste momento, o espaço não estava mais superaquecendo, mas An ainda estava muito curioso. Qual foi a causa da queima da marca lunar? Normalmente, os espaços de armazenamento e o universo exterior eram separados por uma lacuna,
Como o calor era transmitido? A marca lunar de An tinha 1000 metros cúbicos cheios de todos os tipos de coisas bagunçadas, ferramentas, plantas, venenos, pães de carne e até algumas caixas de cigarros e isqueiros. Jianjie e Lu Ying se agacharam e ajudaram An a examinar o assunto juntos. O que você está procurando? Jianjie perguntou. Qualquer coisa que esteja danificada, mutada ou fora do comum. Na verdade, não sei o que procurar. An encolheu os ombros e respondeu impotente. Sem. De repente, Black Egg correu e pegou uma coisa dessa pilha bagunçada. Felizmente, ele mexeu com ele nas mãos. Por outro lado, An decidiu continuar chamando a besta da alma de ovo preto. Por nenhuma outra razão, além disso, era fácil dizer. Afinal, An já o chamava assim antes de sair da casca. Jianjie e Lu Ying ficaram muito insatisfeitos com esta decisão. Ambos eram de famílias de classe alta, gostavam de coisas bonitas e refinadas, e o nome Black Egg obviamente não era muito refinado, até um pouco grosseiro. Mas não havia como evitar isso, An já havia decidido. Sempre que ele gritava o nome de Black Egg até respondia. Mesmo que Jianjie e Lu Ying estivessem insatisfeitos, era difícil mudar alguma coisa agora. Deixe-me dar uma olhada. An chamou Black Egg para o seu lado e deu uma olhada com cuidado. Então, descobriu-se que Black Egg escolheu o colar que a mãe de An deixou para ele. Este era um colar muito comum feito de prata, com um pingente que podia ser aberto. Dentro havia uma foto de sua mãe e o chip que o conectou à Darknet. Pensando bem, foi esse chip que permitiu que An, após uma série de acontecimentos malucos, acabasse trilhando esse caminho. Conteúdo patrocinado. Agora que esse chip era inútil, An ainda o mantinha junto com o colar. Para não perdê-lo, colocou-o na marca lunar. Ah, isso é algo que minha mãe me deixou, sua coisinha. Você é tão atencioso. An disse enquanto batia suavemente na cabeça de Black Egg com os nós dos dedos. An sentiu que ser capaz de escolher a única coisa que sua mãe deixou para ele naquela pilha significava que Black Egg era sensível aos assuntos relacionados ao coração de An. Infelizmente, Black Egg não iria concordar com isso. Eu sou uma coisinha? E você está batendo na minha cabeça? Havrar. Uma vez que uma palavra não soasse certa para ele, um homem e um Black Egg começariam a lutar. Lu Ying cobriu a boca enquanto ria enquanto Jianjie fingia estar com raiva e dizia, vocês já terminaram de brigar? Isso não poderia ser atribuído a eles. An e Black Egg estavam sempre brigando. An tinha o hábito de bater na cabeça de Silver Fox ou Ghost Claw quando não tinha nada para fazer, então Black Egg não era exceção, mas Black Egg não era como aquela astuta raposa prateada. Se An o chamasse de pequeno ou batesse em sua cabeça, ele e An começariam a se despedaçar. Depois de um tempo, Jianjie e Lu Ying se acostumaram com isso, encarando isso como um passatempo divertido. Na verdade, também foi muito interessante. Não estou dizendo que An era sábio e grande, mas pelo menos ele tinha um espírito indomável e era muito respeitado. E Black Egg tinha pupilas douradas em ambos os olhos, uma Soul Beast de nível supremo equivalente a um monstro das lendas. Esses dois caras eram como crianças, um comentário que não soasse certo para um deles resultaria em uma briga. Pessoas de fora absolutamente não poderiam imaginar esse cenário. Logo a luta terminou. An não se deixou levar de ânimo leve. Uma de suas orelhas estava quebrada, pingando sangue constantemente. E Black Egg estava um pouco sem fôlego. Embora ele tenha vencido, ele não venceu facilmente. Parecia que An progrediu. No início, Black Egg foi facilmente capaz de derrubar An no chão, e com os dois brigando constantemente, An gradualmente se adaptou aos hábitos de luta de Black Egg. Isso, juntamente com o rápido crescimento de sua própria força, fez com que Black Egg precisasse usar um pouco mais de energia para derrubar An. Svi. Neste ponto, 9527 usou a lei do espaço e os transportou. A pequena espaçonave chamada Arca foi enviada ao campo de batalha contendo os restos dos asteroides liderados por Plutão. An chegou à vigia na lateral do navio, seus olhos brilhavam. Ele disse levemente: Plutão morreu para proteger a Terra. Ah,
Se ele fosse um guerreiro, eu realmente gostaria de fazer amizade com ele. Pelo menos, viemos ao campo de batalha para prestar homenagem a ele. Conteúdo patrocinado. Jian Jia desaprovava em relação a Plutão como pessoa, mas Lu Ying era a favor disso. Ela rapidamente se ajoelhou no chão e recitou uma litania que ela conhecia. De repente, An sentiu que o colar em sua mão começou a esquentar novamente. Poderia ser esse colar? An olhou para baixo surpreso e viu uma tela holográfica saindo do pingente de prata. Parecia ser um diagrama escaneado desta área do espaço, com um indicador piscando no meio. Olha, pessoal, este parece ser um mapa estelar, gritou An. Do que você está falando? Não vejo nada. Jian Jia ficou intrigado. Lu Ying também disse, também não vejo nada, apenas o colar da sua mãe. An ficou assustado. Então, este mapa estelar, só ele poderia ver? Isso não era científico. Esse indicador piscante parecia não estar longe dele. O que poderia estar lá? Como ninguém mais conseguia ver o mapa, An teve que assumir o controle manual da pequena nave Ark até o ponto no mapa. Ao mesmo tempo, ele abriu o scanner da nave e colocou-o no alcance máximo. Devíamos estar perto. Vocês me ajudem a procurar com cuidado. An contou aos outros. Jian Jia e Lu Ying estavam deitados nas vigias nas laterais do navio, com os olhos arregalados, olhando para fora. Aí está um homem. Ele está flutuando. Lu Ying de repente se assustou, apontando para fora da vigia enquanto gritava. An rapidamente se aproximou e seguiu a direção que Lu Ying apontava. Com certeza, atrás de um pedaço flutuante de destroços, havia um jovem nu com longos cabelos negros e cicatrizes por todo o corpo. O que é especialmente chocante foi o rosto dele. Metade desabou e seus olhos desapareceram. Não havia sinal de vida no scanner, o que sugeria que o homem já poderia estar morto. Mas este homem apareceu no campo de batalha onde Plutão foi destruído, fazendo com que o coração de An se enchesse de curiosidade. Ligue o feixe de energia de captura e traga o corpo de volta. An pensou por um segundo e deu um comando aos sistemas da nave. Conteúdo patrocinado.